Bom dia, bom dia, bom dia. Sexta-feira chegou hoje, dia 1/10/2021 e vamos para as notícias? Vamos sim, senhor. Começando com o dólar, vamos lá. Ontem o dólar subiu de novo. Vocês sabem que quando o dólar sobe é sinal de que os preços das coisas sobem. Só que agora os preços das comidas levam um mês para subir, não 6 meses. E o combustível leva semana e não mais fica segurando essa situação. Então nós temos aí uma questão muito delicada. E olha que o Banco Central está intervindo nas segundas e quartas-feiras. Mas vocês lembram quando eu falei na segunda-feira? Falei, olha, normalmente o mercado testa o Banco Central durante umas 2 a 3 semanas. Então, próximo do final do mês é que vai se regular isso aí, vai começar a surtir efeito o negócio do Banco Central. Porque eles vão ver até onde o Banco Central vai gastar todo o dinheiro que eles têm. Porque, tipo assim, o mercado, ele pensa assim, quanto pior, melhor. Credo, professor, será que o mercado pensa isso? Se fosse assim, como é que faz então? Eles têm que ser quanto melhor, melhor. Porque eles crescem sim. Só que tem um detalhe. Esse tal do pior, melhor, é que quando fica pior, os investidores saem do governo e aí ele tem que colocar juros altíssimos para poder atrair as pessoas. Aí eles entram e faz a economia melhorar. Entendeu? É tudo manipulação. E olha, vou falar para você. O segredo de qualquer país para se dar bem é acabar com especuladores. Especulação tem que ser abolida. Essa é a regra do jogo. Se manter especulador, você está falando quem manda é quem tem mais dinheiro. Essa é a realidade. E você não pode pegar e deixar um país nas mãos de quem manda mais ou quem manda menos. Aí já não dá, né? É um problema muito sério. Então o dólar ontem subiu 0,29 e bateu R$ 5,45. Deu 44, mas tem um 6 no fim, então sou obrigado a arredondar 45 centavos. Problema sério, hein? Vamos lá. E a bolsa, professor, caiu 0,1. Só que tem um detalhe. Vocês lembram que eu estou falando da anomalia? Que o dólar está subindo com a bolsa subindo? Pois é. O índice Bovespa estava subindo antes do fechamento do leilão. Chegou no leilão, ele fechou com a leve queda quase do 0 a 0 aqui de 0,1 cai de queda. Ele, durante o dia inteiro, o dólar estava subindo e a bolsa estava subindo, porque a bolsa trabalhou na alta o dia inteirinho. E eu falei, hein? Eu falei antes, olha, tá meio estranho essa bolsa, tem uma tendência de querer subir, mas tá meio estranha. E domingão é o dia que vai sair da Evergrande lá, se vai pagar, se não vai pagar, domingão. Então quem que vai ser o doido que vai querer ter uma ação na mão para esperar e falar assim, eu vou apostar? Só quem gosta de aposta que vai querer entrar no mercado. E aí quem tem as ações vai querer vender. Querendo vender, como é que faz? Afunda todas as ações? Como é que vai ser isso aí? O apagão tá perto, as coisas dão tudo para acontecer, e aí? Rapaz do céu! E olhem, e não é só questão da Evergrande. A China está com problemas seríssimos de energia. Logo vai ser o Brasil. Então vai ter China, Brasil, tudo países grandes, gigantescos, de alto consumo e de autoprodução com problemas estruturais, seja de energia ou seja de dívidas ou algumas outras coisas. Aqui no Brasil a coisa está séria em relação a câmbio. Hoje o vídeo extra vai comentar um pouquinho sobre isso daí. No vídeo principal hoje tem vídeo extra. E olha o detalhe aqui. Poderia ser. Então a bolsa fechou em 0,1 e fechou em 110.979. Ou seja, fizeram questão de sair do 111 só para falar que fechou em 110. E hoje o DAX está fechando, está aqui em queda de 0,7, 15.161. Meus queridos,
Ai, meus queridos, vocês lembram que eu peguei e falei que tava cheia a bexiga e ela ia ter que esvaziar e ela tá esvaziando? Pois é, o DAX está esvaziando. A do Brasil já está mais do que murcha, mas mesmo assim, se você olha o gráfico dela, o tanto que ela subiu, você fala, rapaz, essa subida dela, ela subiu meio que exagerado e não era para ter acontecido tal coisa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Olha, é o seguinte, tá fechado o Nasdaq, ainda não abriu, mas ele teve queda ontem de 0,4. Eu não costumo falar dos outros porque estão fechados. O Dow Jones, ele fechou ontem com 1,6 de queda. Você tem noção do que é isso? Dow Jones, Bolsa Americana, 1,6 de queda. E do Brasil só 0,1. Reflete hoje, viu? Hoje vai ser o ó do Borogodó. É porque as mineradoras subiu forte. O minerador subiu forte ontem. E aí você tem algumas aqui que estão em abertas e tudo mais, e todas que estão abertas, pelo que eu estou vendo, tá todas caindo aqui, pelo menos as principais aqui, tirando uma ou outra que tá assim, praticamente quase no 0 a 0 aí. Então, meus queridos, vocês se preparem, porque quem está mexendo com bolsa de valores, a notícia não é muito boa, não. Eu vou falar pra você, eu vou continuar com a minha técnica de ficar fora, porque quem gosta de arriscar tá correndo o risco de pegar uma doença e depois não conseguir se levantar. E eu não quero brincar dessa amarelinha. Deixa essa amarelinha pra lá. Teve algumas coisas de mineração que subiu aqui. Eu tava vendo a Gerdau subiu. Tem algumas empresas que subiram bastante. Uma empresa de ônibus subiu bastante. Eu não sei porquê, se vendeu mais ou não, porque eu não tô tendo essa informação privilegiada. Eu não tive nada de notas explicativas. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque essa eu quero ver. Vamos para as notícias? Vamos lá. Infomoney. O Ibovespa tem baixa de 6,6, podia ser 6,66, né? Aí já ficava a besta completa aí. Por cento em setembro. Pior queda mensal desde março de 2020. Você sabe quando que foi março de 2020? Não. Março de 2020 foi o mês que descobriu o Coronguinha e todas as bolsas do planeta afundou. Então ela está tendo a queda não tão baixa igual do Coronguinha quando descobriu, mas está na maior queda do mês relativo a setembro. Setembro, hein? Acabou de fechar o mês, hein? Eu falando pra todo mundo, olha, tá perigoso, e olha o tanto que caiu. Melhor ficar em casa sem perder, olha lá. E quem tava investindo caiu na média 6,6. Um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E nós, no CDB, 0,5% de positivo. Vocês estão vendo como é que funciona o negócio da bolsa? A bolsa é assim que funciona. Tem gente que gosta de ficar se arriscando. Mas teve um dia que foi bom. Claro, se você gosta de trabalhar com o dia, eu não gosto de trabalhar com o dia. Eu gosto de trabalhar... Minhas ações eu compro. Eu posso vender ela em um dia. Posso. Se de um dia para o outro ela subir, eu vendo. Mas normalmente ela fica 15, 30, 2 meses, 3 meses, até 6 meses. É mais ou menos a média que fica. Eu não gosto de trabalhar no curto e nem a longo prazo. Eu gosto de trabalhar no médio prazo. Eu faço os cálculos, verifico quando está previsto alguma participação nos lucros, entro, porque aí eu consigo dobrar a participação dos lucros. Exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. Tem uma empresa... Vou dar um exemplo, não sei se é isso, mas é um exemplo jocoso, tá? Que não tem referência nenhuma, só para facilitar. Vamos supor que a Petrobras amanhã, ela sempre pagou dentro do histórico dela 2 vezes por ano participação dos lucros. 2 vezes por ano. Aí o que acontece? Chegou, passou janeiro, não pagou, não falou nada. Janeiro, fevereiro, nada. Março, eu vejo um preço, já começo a colocar lá no radar, falo, coloca no radar. Quando baixar o preço dela, eu vou e entro. Aí chega em março, abril, eu entro.
abaixou, tem um preço bom aqui, opa, eu entro. Aí passa abril, não saiu participação dos lucros. Maio, pum, opa, PLR. Beleza, já vendo. Recebo, vendo. Em 2 meses, porque o PLR, a participação dos lucros, normalmente, mais ou menos, eles pagam mais ou menos 0,4%, 0,5% ao mês. Se eu ficar 2 meses de alguma coisa que paga 0,5%, 0,4% num ano inteiro, ou seja, vocês vão pagar de 6 em 6 meses, vai ser em relação a 6 meses. Então, um exemplo, eles pagariam 3%, o equivalente das ações de comprada, 3% a cada 6 meses. Para chegar no final do ano, dá 6%, beleza? O PLR, dando um exemplo. Aí eu entro e fico 2 meses. 2 meses e consigo já pegar o equivalente a 6 meses. Ou seja, eu não ganho 0,5%, eu dobro eu ponho para 1% do meu PLR ou 1,5%. Essa é a jogadinha que eu faço. Vamos lá. Então tem essa situação aí e em mês marcado por tensões políticas e crises sucessivas na China, a bolsa tem a sua maior baixa desde o crash do coronavírus. E eu vou falar para você, a bolsa vai continuar caindo porque esse mês é um mês do grande desafio. Esse mês tem o apagão nos Estados Unidos, dia 18 de outubro, você tem o apagão na China de energia elétrica, mais Evergrande, e você tem ainda o apagão energético aqui no Brasil. Então, meus queridos, vocês se preparem porque esse mês é o mês do apocalíptico. Mas não é porque ele é o mês do apocalíptico que eu não vou ficar de olho em alguma ação para comprar. Normalmente, os meses de apocalipse, as empresas ficam procurando empresas que estão baixo no mercado e ninguém quis porque não tem tanta liquidez. Aí as pessoas começam a comprar e entrar nesses tipos de empresas. Tá? Então fique esperto porque as empresas menores vão dar umas disparadas do nada, a pessoa fala assim, nossa, subiu 15%, subiu 20%. Essa é a regra do jogo que normalmente acontece. Agora, saber qual será, tem que analisar as finanças e os relatórios trimestrais, para ver como é que tá sadio a empresa, se ela tem muita dívida, se não tem. Tipo, esse exemplo que eu falei da Marco Polo, ela é uma delas, ó. O preço dela, ela tinha que estar em torno de uns 3 e pouquinho, pelo balanço dela. E ela tá 2,90, ela chegou a 2,60, tá lá. Mas é perigoso. Por que é perigoso? Porque é carro, é veículo, e os veículos estão sem insumos, ainda não liberou o negócio do chip. Por isso que mesmo estando bom e ela valendo mais, eu não quero entrar. Porque ela, no último trimestre, ela não teve lucro, ela zerou azul, ficou 0 a 0. Então não vai pagar PLR. Se eu entrar, eu não vou receber nem PLR. Então o risco é melhor eu sair fora, ficar esperando o afundamento de todas as outras para pegar a grande oportunidade. Vai ter uma grande oportunidade esse ano e depois o ano que vem, aí é perigoso, aí entra para o precipício total. Aí nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Vamos lá. Ano que vem é outro assunto e nós vamos falar no vídeo aqui. Infomoney. Real fecha pior trimestre desde o início da pandemia e encara fim de ano desafiador. O risco fiscal no Brasil, inflação pressionada, change de aperto da política, chance, não é change, está em português. Chance de aperto da política monetária nos Estados Unidos e temores sobre o ritmo de atividades estão no ar. Fora o negócio de energia e tudo mais. O pessoal está escondendo isso, mas eu não estou me escondendo disso não. Eu estou de olho porque eu sei que vai acontecer alguma coisa assim. O espiritual, quando me fala as coisas, eles não erram, cara. Ele pode errar. Eu não sou profeta, mas, cara, eu sempre confio neles, nunca me dei mal. E aí as pessoas falam assim, mas professor, como que pode? Vou falar uma coisa para você. Eu escutei ontem um analista falando e eu estou de acordo com ele. Eu esqueci até o nome do rapaz. Eu sei que o real ia desvalorizar frente ao dólar, como todas as outras moedas do planeta desvalorizaram frente ao dólar por causa da pandemia, por causa de um monte de série de problemas.
Mas desvalorizar, bater no recorde como o Brasil, você me desculpa, mas isso é devido à política econômica. E isso mostra a culpa do ministro Paulinho. Então, meus queridos, vocês me desculpam, mas essa é a questão. Então, era para cair? Sim. Mas não tanto como caiu e não da forma como caiu. Mesmo tendo as precauções, mesmo tendo as coisas, ia dar uma quedinha do real frente ao dólar. Mas uma quedinha não é uma quedona gigantesca. Essa quedona gigantesca puxou uma inflação que pode destruir o plano real. Puxou uma inflação que está fazendo muitas pessoas passarem muita dificuldade. E para recuperar isso daí, eu não sei como é que vai ser. E o salário mínimo é reajustado conforme a inflação do ano, de agora. Então, o próximo salário mínimo, vocês vão ver quanto que vai subir. Eu quero ver como que vai ficar a conta do governo com uma estilingada do salário mínimo. Eu quero ver. Essa conta eu quero ver. Eu quero ver como é que vai. Eu quero ver. Vamos lá. Estadão. Salários perdem a corrida com a inflação. Isso é óbvio, né? O desemprego e inflação formam uma combinação corrosiva para a renda dos trabalhadores formais. Eu vou falar uma coisa para você. O pobre não tem direito a ficar desempregado. Uma classe média consegue ficar uns 6 meses, 1 ano desempregado. Um pobre não consegue ficar 10 dias desempregado. O pobre, ele entra no trabalho já usando dinheiro para comer. Ele já pega e já reverte vale transporte, coisa, e vai a pé para o serviço porque ele precisa comer. O pobre, ele não consegue ficar 10 dias parados porque ele não tem reserva. Isso é realidade de 70% da população. 70% da população não tem reserva. Vou repetir, 70% da população não tem reserva. Então, está matando os coitadinhos. Tá, por quê? O que está acontecendo? Está ficando pior do que na época. Eu vou falar de uma forma jocosa, só para facilitar o entendimento. Então, não encare isso como uma discriminação, pelo amor de Deus, hein? Está ficando pior que uma escravidão, porque esses moldes que nós estamos entrando se chama escravidão moderna, porque o antigo tem a parte de trabalhar para comer e ainda apanhar. A única coisa que a gente tirou fora do antigo para cá foi de apanhar e de não poder sair da fazenda, mas o moderno continua com a mesma nomenclatura. E não faz distinção de cor, de raça, de nada. E o que está acontecendo? Se você pegar e analisar, as pessoas estão trabalhando e tudo que ela ganha, ela usa para pagar a conta. Não sobra nada. E ainda falta. Está comendo pouco. E isso é uma situação que nós estamos entrando numa situação de miserabilidade. Isso é muito perigoso, porque entra numa situação onde a pessoa faz o que tiver que fazer para sair dessa situação. E nesse fazer o que tiver, ela faz coisas não muito bonitas e que pode, inclusive, afetar toda a sociedade num todo. Meus queridos, a coisa não tá bonita, a coisa não tá de brincadeira. E nós precisamos rezar muito, porque o próximo ano também vai ser nessa pegada. Eu só tô vendo melhorar em 2023, que aí começa a entrar num ciclo virtuoso de recuperação, e aí aí sobe com toda a força possível. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Olha só o que saiu no jornal RFI. Apagões de até 10 horas
Brasil, professor? Não. Crise energética na China já afeta a atividade industrial. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a atividade manufatureira da China caiu no mês de setembro. O motivo foram os apagões que atingiram cerca de 20 províncias nos últimos meses, obrigando as indústrias a reduzirem sua produção. É a primeira vez que o gigante oriental enfrenta uma crise energética dessa amplitude. Aí você pega e fala assim, mas professor, eles não tinham isso, por que está tendo? Aí eu vou falar para vocês, vou juntar umas pecinhas do quebra-cabeça para vocês entenderem. Alguns meses atrás, a China brigou com a Austrália, uma dos maiores produtores de minério de carvão. A China brigou com a Austrália. E é um dos maiores fornecedores de carvão para eles, para a China. E a China não consegue fornecedores para o resto do mundo. Por quê? Porque você tem uma limitação. Minério você não faz assim, eu vou produzir mais. E outra, se eu tenho uma empresa, vamos lá, vamos falar que a Vale tem um lugar de minério. Só que como a China comprava da Austrália, a Vale tinha fechado acordo com, sei lá, vou dar um exemplo, com os Estados Unidos, com a Europa, alguma coisa assim. Beleza. Chega a China e fala assim, não, eu quero, eu pago até mais. A empresa fala assim, mas eu não tenho como te suprir. Eu quero receber mais. Só que eu assinei um contrato de que eu vou atender aquela empresa durante 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, enquanto não acabar o contrato, não tem como te servir, não tem como jogar no leilão para ver quem quer mais. Mas não é leilão na bolsa, professor? É, mas não é assim. Eu fechei um contrato. Eu vou receber em cima do valor que está de mercado. Mas o compromisso de entregar a quantidade foi lavrada em coisa, não preço, foi lavrada a quantidade. Pois é, olha só a situação. Aí a China pegou e brigou com a Austrália. E o que os americanos fizeram e a Europa fez? Opa, Austrália, agora você vai ser minha aliada, vou te mandar até um submarino nuclear. Porque agora você vai ter condição de enfrentar até os seus inimigos, ou seja, fez com que a China perdesse um fornecedor e a China está tendo que rebolar nos 30. Porque ela acabou de construir uma hiper super, as 7 gargantas gigantescas, uma hidrelétrica gigantesca, tem água abundante ali, tem coisa ali, é incrível. Só que não é suficiente para o país inteiro. O país cresceu, foi construindo casas, imóveis. Todo imóvel tem luz, todo imóvel tem uma estrutura, todo imóvel tem uma geladeira, tudo isso aí aumentando o consumo. E aí ele pega e corta o carvão, olha a situação que eles entraram. Eles, para conseguir resolver isso aí, teria que pegar e entrar, igual os americanos faziam com os países de Oriente Médio, com o Afeganistão, entrar e falar assim, dá licença, agora vocês estão aqui, vamos derrubar esse governo, nós vamos reestruturar as coisas aqui. Mas na verdade só quero pegar o minério que vocês têm aí e tá lá. Já pensou se a China faz um negócio desse? 3G. Não adianta, é o 3G do mundo mundial. Pois é, e aí? Tá entendendo ou não? É uma coisa séria, viu, gente? Apagão, ó, seríssimo lá na China. E tá todas as bolsas caindo, afetando, hein? Infomoney. Suíça aprova primeiro fundo de criptomoedas do país. Eu achei incrível isso daqui. Os reguladores suíços demandaram que fundo invista em criptomoedas estabelecidos, ou seja, criptomoedas que não surgiram de um dia para o outro, mas aquelas que já fazem anos que já estão no mercado. Muito bem, muito prudente, parabéns. Assim se evita essas loucuras que está acontecendo nesse mercado de sair criando e o povo entrando só para poder querer ficar rico. Aí não dá, né? Então tá tendo isso daí e a Suíça já é famosa por guardar o dinheiro do povo e a Suíça agora está fazendo através da modernidade do criptoativos. Interessantíssimo, achei incrível isso daí. Vocês estão vendo por que subiu ontem a criptomoeda? Olha aí, agora saiu notícia. Primeiro sobe, depois sai a notícia. Pois é, aqui chega um pouquinho atrasado, mas sempre tem alguma explicação, algum motivo. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. E para encerrar, para piorar a situação do nosso Brasil, o nosso Paulinho Infomoney. Vamos lá, o que saiu?
Paulo Guedes... Não, na verdade não está escrito Paulo Guedes, está escrito Guedes critica Itamaraty e diz que a economia é uma das mais fechadas do mundo. Ô, Paulinho, você brigando, arrumando encrenca com o Itamaraty, que ninguém estava arrumando encrenca com ele. Você pega uma coisa que tá bem e joga a batata quente em cima de outro, taca a culpa em cima de outro. Não pode fazer isso não, moço. Você já fez isso com os políticos, você viu que não deu certo. Você já fez isso com não sei o que, já não deu certo. Você fez com o Banco Central, privatizou ele lá, ó, deixou ele independente, você viu que não deu certo. E aí agora você quer pegar e fazer um negócio desse? Arrumar briga dentro do próprio governo? Eu tô falando pra você, cara, o presidente da república, ele tá muito cego, não é possível. Não é possível que ele não tá enxergando essas coisas. Será que ele faz de propósito? Não é possível. Ele ressaltou que o Brasil está discutindo a modernização do Mercosul. As mudanças no bloco são justamente o pano de fundo das críticas de Guedes. A pasta liderada por ele por permitirem que a economia brasileira se mantenha fechada por 30 anos. Ah, então você acha que o que você está fazendo é liberalismo, está abrindo ela. Que a economia está fechada há 30 anos. Você me desculpa, mas não. Desde o plano Collor lá, desde a época do Collor, foi quando abriu tudo e estancarou o Brasil. E aí o Brasil começou a crescer. É uma das economias mais fechadas do mundo. Você não pode... O ministro fala essas coisas, só que é o seguinte... Não é a mais fechada do mundo. Ela é a mais difícil do mundo. Você tem que resolver o problema tributário desse país. Não pode ficar criando impostos. O certo era ter um imposto. Eu já falei qual que é a melhor solução. É o Simples Nacional para todas as empresas, independente se é grande ou se é pequeno. Você só muda a questão do negócio do recolhimento do salário, porque as grandes têm condição de fazer X ou Y. E outra, falo mais, hein? Deveria ser obrigatório. Todas as pessoas que têm carteira assinada, são empregadas, deveria ser obrigatório ter plano de saúde. É igual os americanos faz. Quem tem carro é obrigatório, em vez de pagar IPVA, tinha que pagar o seguro do carro. Todo mundo ser obrigado a ter o seguro do carro. Meus queridos, olha, tem que puxar as coisas boas dos outros países, não as coisas ruins. O povo fica puxando só as coisas que não prestam. Bom, essa é a notícia de hoje. Vamos ver aí, eu tô preocupado com a bolsa hoje. Hoje eu tô preocupado mesmo. Sabe quando você tem aquele sentimento que alguma coisa vai feder? Eu não sei não, hein? Mas hoje até domingo alguma coisa vai feder, e vai feder mais assim, carniça das brabas. Vai cair uns par de urubu aí do céu aí pra ver o que tá acontecendo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Gente, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus abençoe. Namastê.